dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto matutino deste domingo. Felizes hoje pela presença da Sofia e da Simone. É bom, né? Depois de tantas orações, né, pastor? Você lembra todas as terças-feiras? Porque a gente ora pelas grávidas aqui. Agora é pela Bárbara. Aí a gente fica feliz quando a gente vê a chegada. Bem, meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu queria ler um salmo com os irmãos, sempre bom. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o salmo de número 8. Eu vi que os irmãos já estão abrindo a Bíblia. Depois de tantos os pastores falar com os irmãos que tem que acompanhar, né? Ninguém mais deixa alguém aqui ler alguma coisa sem conferir. Isso é bom. O Salmo 8 diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequenos e crianças de peito suscitas força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pai Santo, quão maravilhoso é estar aqui, louvando ao Senhor, rendendo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tão graciosamente nos salvou das garras do pecado. Pai Santo, que o Senhor nesta manhã seja o alvo dos nossos pensamentos, que os nossos corações e as nossas mentes se esvaziem de tudo de lá fora, para que, pelo menos aqui, Pai amado, nada interrompa este momento, que as ansiedades, que nada nos sufoquem, e que somente a Tua glória nos interesse. Santo Deus, por favor, pedimos que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra nessa manhã também, para fazer de nós um povo santo, um povo que não esqueça de buscar ao Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, faça de nós uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica, que esteja sempre embasada nas Escrituras, com o fim último de sempre louvarmos e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Pai Santo, nós oramos agradecidos e pedimos mais uma vez, fica conosco, em nome de Jesus, amém. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te adorar com todo o meu
te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Louvarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céus e mar, em todo ser que neles há. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar, e todo ser que neles há. Toda terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Vamos declarar toda honra, toda glória a Deus. A Amém. honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Bem, meus irmãos, o momento dos dízimos e das ofertas. Este é o momento da extensão do nosso louvor e da adoração a Deus. Que Deus possa, sempre que formos ofertar, e também nos despojar de algum bem para qualquer bem ou ação que nós fizermos, Deus sempre opera em nossos corações, tirando de nós o apego aos bens materiais. Que nós não sejamos de forma alguma achados como o jovem rico por Jesus, e que todas as vezes que Jesus, que o nosso Senhor pedir que nós doemos, que nós façamos aquilo que Ele disse, para que nós possamos abandonar tudo e sempre seguir Jesus. Agradecemos porque Deus tem prosperado. Nós estamos quase terminando a salinha para receber as nossas crianças e as professoras poderem já dar o leitinho a elas, né? O leite espiritual. Somos gratos por isso e vamos curvar as nossas cabeças. Santo Deus, curvamos as nossas cabeças ante ao Senhor, agradecendo pela Tua graça. Quão bom e maravilhoso é saber, é ver, ser testemunha de todo o amor e zelo e carinho que o Senhor tem para conosco. O Senhor não nos esqueceu e nos trouxe um lugar para nos reunirmos. O Senhor não esqueceu das nossas crianças e está nos dando um local onde elas receberão já os primeiros leites, os primeiros ensinamentos espirituais. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Peço que o Senhor tire todo o apego aos bens materiais dos nossos corações, para que a excelência de Cristo tome o lugar e nos conforme à imagem do Teu Filho, sempre, Pai, através do Teu Espírito Santo.
Agradeço e oro pela vida de todos os irmãos que aqui estão, porque todos, supridos pelo Senhor, têm tido condições, têm tido serviço, trabalho e têm conseguido se sustentar. Mas, Pai amado, nos dê sempre também a convicção de que nós devemos seguir ao Senhor em toda e qualquer situação, sabendo estar bem tanto na saúde quanto na doença, tanto na abundância como na escassez, para que somente o Senhor seja a nossa esperança, o nosso alvo, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Vamos glorificar com as palmas, amém, igreja? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. As palmas estão ficando fracas. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Todo tempo, glória a Deus, aleluia. A palavra está com o pastor, amém? Deus, bendito seja o nome do Senhor. Bom é louvar ao Senhor, né? O privilégio que nós temos de Ele nos ter dado vozes e saúde e força para adorá-lo em espírito e em verdade.
Aleluias. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Todos acharam? Semana passada nós lemos o texto de Lucas 14, dos versículos 25 até o versículo 33. Evidentemente que o ideal seria que toda a mensagem que discorre dos versículos 25 até o 35 fossem desenvolvidas todas numa vez só. Mas infelizmente, por causa do horário, nós dividimos em duas partes. Nós tratamos dos versículos 25 ao 33 a primeira parte, e hoje nós vamos continuar a mensagem tratando os versículos 34 e 35. Portanto, abram suas Bíblias aí em Lucas 14, 34 a 35, para nós darmos continuidade ao sermão que se iniciou no domingo passado. Amém? Todos acharam? Antes de lermos, vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, venha falar aos nossos corações por meio dessa exposição, e que o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor seja engrandecido, e que eu diminua, para a glória e louvor do Teu nome, eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Todos acharam? Lucas 14, 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podem se assentar. Os irmãos, é sabido de todos, mas é sempre bom falar novamente, que nós estamos trabalhando uma série de exposições bíblicas que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções. A mensagem de hoje que nós trabalhamos, ela é continuidade do domingo passado, cujo título é As Exigências do Discipulado, Cruz, Renúncia e Comprometimento. Antes de entrar na mensagem de hoje, vamos fazer um ponto de transição entre a mensagem da semana passada e a de hoje. Como nós vimos semana passada, Jesus adverte que aqueles que desejavam ser seus discípulos deveriam amá-lo acima de tudo e acima das suas próprias vidas. Os irmãos estão bem lembrados, né? Nós aprendemos que o discipulado exige total comprometimento, que aquela pessoa que deseja ser um discípulo de Jesus deve, antes de mais nada, avaliar com sabedoria a decisão que ele vai tomar, para que ele ou ela não sejam envergonhados
depois de tomar uma decisão e não conseguir seguir em frente. Um discípulo deve pegar a sua cruz e seguir Jesus. A cruz é um símbolo de renúncia total. A cruz é o símbolo da morte do eu. A morte da minha vontade e a minha sujeição total a Cristo. É isto que a cruz simboliza e representa no contexto daquilo que Jesus estava trazendo para os seus ouvintes. Hoje, nós veremos que Jesus irá usar uma outra analogia, um outro exemplo. Ele vai falar sobre a utilidade e a inutilidade do sal. E o objetivo dele é destacar que um cristão precisa fazer diferença de maneira positiva na sociedade, na família e na igreja. Quando uma pessoa não vive essa realidade que Jesus estabeleceu, essa pessoa, esse ser humano, ele ainda não conhece o Evangelho e ele não pode ser chamado de cristão. Então vamos para a nossa exposição de hoje, vamos aprender preciosas lições para as nossas vidas, amém? Então a parte 2 da nossa mensagem é a utilidade do discípulo. A utilidade do discípulo. E os versículos 34 e 35 vão falar sobre isso. Diz assim: o sal, você pode acompanhar, eu sei que está, mas é sempre bom lembrar. Versículo 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como eu disse, Jesus vai fazer uma analogia e ele vai descrever a utilidade do sal e a utilidade do discípulo. Todos aqui conhecem sal. E a importância do sal na culinária, e não somente na culinária, mas na vida. O sal não é somente para dar sabor à comida. Ele tem várias utilidades. Preservação dos alimentos. O sal às vezes é usado no tratamento de feridas e machucados. Enfim, o sal tem várias utilidades e ele é muito importante. Vocês talvez não saibam, mas a palavra salário, ela origina-se do sal. Os soldados romanos, eles recebiam um salário pelo serviço prestados ao império. E o salário era o sal, que era uma coisa raríssima. E quem tinha sal tinha algo de muito valor. Então o salário dos soldados era pago com sal. Então o sal, no contexto do qual Jesus está falando, ele era um bem preciosíssimo e muito valorizado. E Jesus está fazendo essa analogia, dizendo o quanto é importante o cristão. Ele tem tanto valor e tanta importância no mundo para as pessoas como o sal tem. O discípulo de Jesus Cristo, ele precisa ter essa importância no mundo. Ele precisa ter essa importância na sociedade.
Imagine a vida sem sal. Imagine o mundo sem os discípulos de Jesus Cristo. Na mesma proporção de importância e valor do sal na vida dos seres humanos, também tem muita importância e valor o testemunho cristão na vida dos seres humanos. O sal representa a influência positiva e a preservação que os seguidores de Cristo devem exercer no mundo. Jesus adverte sobre 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, o perigo da insipidez. O perigo do sal não cumprir a sua função, tornar-se insípido, ou seja, não dar sabor, não salgar. A advertência sobre o sal perder o sabor, Jesus chama essa atenção, e ele faz isso em relação ao discípulo. Se um discípulo de Cristo perder a vitalidade espiritual, se um discípulo de Cristo perder o vigor espiritual, ele não será capaz de impactar, ele não será capaz de preservar, e ele será inútil como discípulo de Cristo neste mundo. Então Jesus chama a atenção. O cristão, o discípulo, precisa fazer a diferença. Ele precisa ter utilidade para que ele possa impactar, preservar e tornar-se útil. Se o discípulo não faz isso, ele é como sal insípido, ele não tem valor. Segunda questão, a questão da restauração. Jesus coloca uma pergunta retórica, e você sabe, o pastor Rony fala aqui direto, né? A gente já aprendeu, que uma pergunta retórica é uma pergunta que não exige resposta, a resposta já está, óbvia para todos. E Jesus então faz, como restaurar-lhe o sabor? Todos sabiam que o sal insípido não tem como restaurar o sabor dele. Isso ressalta a importância da renovação espiritual. A restauração do sabor do sal é um processo de revitalização espiritual para que os discípulos possam cumprir o seu papel no reino de Deus. Bom, o sal insípido, como restaurar o sabor do sal insípido? Mas como restaurar a utilidade de um cristão é somente pelo poder do Espírito Santo. É somente quando a ação do Espírito Santo opera na vida do cristão, levando a ele ao arrependimento, para que ele volte-se para o Senhor e para que o Senhor restaure a utilidade dele como seu discípulo e como cristão neste mundo. Terceiro, a inutilidade do sal insípido. A imagem de lançar o sal fora, considerando inútil para a terra ou o monturo, destaca a seriedade da situação. Discípulos que perderam sua vitalidade espiritual podem não apenas perder sua eficácia, mas também enfrentar consequências sérias. O discípulo que não tem utilidade no reino de Deus, o discípulo que não faz a diferença neste mundo, chegará um momento em que ele será lançado fora, será pisado pelos homens. E aí
remete-nos à ideia daquele que preparou para construir uma torre e não fez cálculo correto e passou vergonha. Ou o rei que não calculou para a guerra e foi derrotado. O cristão que não dá testemunho, o cristão que não faz a diferença neste mundo, será vergonha para o evangelho, será envergonhado diante de todos e será pisado pelos homens. E aí a gente pode fazer uma conexão com esse texto que eu trabalhei hoje, com os textos anteriores da semana passada. Os versículos sobre sal e a temática do custo do discipulado têm implicações mais amplas no contexto geral deste texto e da mensagem de Jesus. A analogia do sal, meus irmãos, ela não apenas destaca a necessidade de uma renúncia, de um compromisso individual, mas também ela aponta para uma missão coletiva, que envolve toda a igreja, que envolve todos os discípulos de Jesus Cristo. Assim como o sal perde o seu valor quando é insípido, uma comunidade cristã que negligencia a renovação espiritual, que negligencia ou que não dá valor à fidelidade ao chamado de Cristo, ela pode perder a sua eficácia no mundo. Então, uma igreja que não faz a diferença, ela perde sentido. Se essa igreja não fazer a diferença neste local, e essa igreja não for um porto seguro para aqueles desesperados que anseiam e necessitam de um testemunho cristão e de uma palavra viva e eficaz, essa igreja não tem relevância, ela é insípida, ela não faz sentido nessa comunidade. E isso começa, esse tratamento começa individualmente, ou seja, começa com cada um de nós e envolve toda a igreja. Na escola bíblica, o pastor Rony trouxe para nós alguns princípios, que o pecado de um afeta todo o corpo, da necessidade de restaurar o corpo, de tratar o problema. Então, da mesma forma, a intensidade, o fervor, a dedicação e o amor de um envolve todo o corpo e o corpo todo deve se envolver, para que nós possamos ter relevância e importância neste mundo, como representantes do reino de Deus. A missão da igreja, como agente de transformação no mundo, requer discípulos que preservem e influenciem de maneira poderosa a sociedade. E o objetivo do discípulo é manter-se íntegro e manter a integridade da mensagem de Jesus Cristo. De uma maneira abrangente, ou seja, de uma maneira ampla, a chamada ao discipulado, ela vai muito além das experiências individuais de cada um. Ela vai muito além das experiências de renúncia e de compromisso individuais. O exemplo do sal destaca que a eficácia coletiva da comunidade cristã é vital, é importantíssima para a realização da missão de Cristo aqui nessa terra. Quando nós temos discípulos comprometidos, não apenas
preservam a mensagem de Cristo em suas vidas individuais, mas também desempenham um papel fundamental na preservação e na influência da mensagem coletiva da igreja. Discípulos comprometidos, semelhança do que falamos semana passada. Discípulos comprometidos, que pegam a sua cruz e seguem a Jesus, a semelhança do que falamos semana passada. Discípulos que avaliam a decisão que vão tomar e tomam essa decisão com convicção para cumprir o seu papel. Eles são exemplo para o corpo, eles são estímulo para aqueles que estão enfraquecidos, e eles também têm importância fundamental de envolver toda a igreja nessa missão e nesse ministério. É função de cada um de nós zelarmos pela nossa própria vida espiritual, para sermos exemplo dos fiéis, para envolver toda a igreja. Principalmente você que está envolvido em ministérios, ainda é maior a sua responsabilidade e o seu compromisso de ser sal da terra, de não ser insípido, de realmente tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Que Jesus seja o Senhor absoluto da sua vida, a razão do seu ser. Que o amor por você é a Cristo e seja acima de tudo, e Ele seja o Senhor absoluto da sua vida. Vamos a algumas aplicações práticas do texto de hoje. Primeiro, o perigo da insipidez. A advertência de Jesus sobre o sal perder o sabor é um chamado à atenção para a vitalidade espiritual do discípulo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai falar sobre a importância de não perder o fervor espiritual. Abra sua Bíblia aí, Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Eu estou usando a versão NVI para esse versículo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Como cristãos, nós devemos ser reconhecidos, meus irmãos, como aqueles que são zelosos no cumprimento do Evangelho. Pessoas comprometidas com a verdade. Pessoas fervorosas no exercício da fé. Nós devemos fazer diferença na sociedade. Nós devemos ter utilidade. Nós devemos ser referência de amor e testemunho cristão. Às vezes os cristãos são justamente aqueles que não dão testemunho da verdade. Às vezes, num ambiente de trabalho, num ambiente de escola, ou na convivência no lar e na família, o cristão é aquele que não demonstra amor genuíno, que não demonstra uma fé verdadeira. É um sal que não tem utilidade. Mas como que eu, como cristão, posso ser verdadeiramente sal dessa terra? No meu lar, na minha escola, no meu trabalho, no meu dia a dia, na igreja. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser fervorosos no Espírito e que nós devemos servir ao Senhor.
um cristão precisa ser fervoroso. Ele precisa ser uma chama ardente, um fogo que não se apaga, que em meio às adversidades e às dificuldades, ele permanece firme e inabalável. Uma das palavras mais citadas nos nossos dias é a palavra resiliência. É a capacidade da pessoa não se dobrar, ou não se decair, ou não se enfraquecer diante das dificuldades, diante dos problemas. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que, apesar de todas as lutas que enfrenta, de todas as oposições, de tudo aquilo que é contra ela, ainda permanece inabalável nas suas convicções e nos seus propósitos. Um cristão que é sal da terra, ele não se abala diante das dificuldades. Ele permanece firme, apesar do mundo, apesar do pecado, ele continua inegociável com o mundo em relação à sua fé, em relação às suas convicções. Este é sal. Este faz a diferença. Este não é insípido. Segunda questão, a questão da restauração. A pergunta retórica de Jesus destaca a importância da renovação espiritual para restaurar o sabor do discípulo. Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre a renovação da mente e do espírito. Eu devia ter feito uma pesquisa mais ampla sobre o sal e ver quais os processos que se usam para, de alguma maneira, tentar recuperar o sal. Mas o certo é que isso fica como tarefa para os irmãos pesquisarem sobre essa questão. Mas a questão aqui, a ênfase aqui, não é o sal em si, e nem se o sal é recuperado ou não. A ênfase aqui é que um discípulo que não dá sabor, um discípulo que não faz a diferença, pode ser recuperado sim, pelo poder de Deus e do seu Espírito. Por isso o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos, em Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. Renovem-se no espírito do vosso entendimento. Está tendo dificuldade para dar testemunho? Está tendo dificuldade para viver o evangelho? Tem vivido uma vida de escândalo para os perdidos? Renovem-se no espírito do vosso entendimento. Estude mais a palavra. Ouça mais estudos da palavra. Leia mais a palavra. Ore mais. Renove. Quando estávamos vindo para a igreja, estávamos conversando, irmã Dora, eu, Gabriela e Ana. E nós estávamos falando sobre a necessidade de nós ouvirmos repetidamente a verdade, o evangelho. E que algumas pessoas, ao virem à igreja, eles vão dizer assim, sempre mais do mesmo. Vou ouvir sempre aquilo que eu já ouvi, que eu já sei de cor e salteado. E nós falamos que é importante ouvir, rever os conceitos, os ensinos e os princípios do evangelho, ainda que você já tenha ouvido eles várias vezes. É importante. Se na profissão de uma pessoa ela precisa fazer reciclagem, ela precisa desenvolver mais o seu conhecimento, ou seja, reciclagem, ou seja, ir aquilo que você havia aprendido e retornar, trazer de volta para rever as coisas, para reaprender, para recuperar princípios que foram descuidadamente desconsiderados. Então é necessário ouvir e ouvir, é necessário repetidas vezes renovar os ensinos, os princípios do evangelho. Então, como restaurar um cristão insípido? Pelo estudo da palavra, pela busca da oração, pelo ouvir a pregação, pelo ouvir o ensino, para que ele possa ser renovado
no espírito e no entendimento. Nós devemos buscar sempre a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Ao contrário de que algumas pessoas entendem que a unção e o poder do Espírito Santo é importante e que os dons do Espírito Santo é importante, e as pessoas às vezes entram em êxtases espirituais, em que têm experiências espirituais fantásticas num dia, numa noite, ou em 3 dias, ou talvez numa semana, ou talvez por um pequeno período, e depois elas voltam à prática do pecado como se nada tivesse acontecido. Nós não cremos assim. Nós cremos que um cristão, mais do que sinais, manifestações e emoções, ele precisa ser pleno do Espírito, ele precisa se renovar todos os dias. Menos de nós, mais de Cristo. O maior reflexo desta ação em nossas vidas, ele é confirmado pelo fruto do Espírito. Esse sim, esse faz a diferença. Porque uma coisa é certa, você vai assistir um filme, você se emociona, você chora, você aprende uma grande lição, mas isso não mata a sua fome. Está entendendo? Emoções não matam fome. Porque senão a gente ia para as pessoas famintas e colocaria uma música triste ou traria uma emoção muito grande e eles iriam se emocionar, mas continuariam com as suas barrigas vazias. Então não adianta nós termos aqui coisas extraordinárias, emocionais, que tocam de maneira extraordinária a vida de vocês, mas que vocês continuam com fome, sem o alimento sólido. O fruto do Espírito faz a diferença no mundo. O fruto do Espírito mata a fome real das pessoas. O fruto do Espírito não vai, talvez, trazer um êxtase na vida das pessoas, mas vai dar aquilo que elas realmente precisam para suas vidas. Terceiro, a inutilidade do sal insípido. A imagem de lançar o sal fora como inútil destaca a seriedade da situação. Em sua carta, o apóstolo Tiago vai dizer uma coisa muito interessante. Tiago 2, versículo 17. Tiago 2, 17. Acompanhem comigo aí. Tiago 2, 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quem não vive o Evangelho na prática, não produz fruto de justiça. Não tem utilidade no reino de Deus. E, consequentemente, será envergonhado diante de Deus e diante dos homens. Essa é a tragédia de uma pseudo-vida cristã. Não produzir fruto, não dar testemunho e ser envergonhado e pisado pelos homens. Eu não sei quanto a vocês, mas já aconteceu na minha vida, e por um descuido, por uma falta de vigilância, ser advertido por um pecador ímpio, perdido, devido ao meu comportamento errado. Isso é uma vergonha. E você tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro e chegar para a pessoa: realmente, eu deveria ser sal, eu deveria ser testemunho, e eu falhei. Feliz aquele que tem a humildade de pedir perdão, reconhecer o seu erro e se renovar no Espírito. Mas quantos cristãos que, ao serem confrontados devido à sua inutilidade no mundo como cristão, reagem com estupidez, com arrogância,
não admitindo o seu erro. O que acontece com ele? Ele perde o respeito. Ele perde a consideração das pessoas. Ele não tem valor. Ele é pisado pelos homens. É muito sério isso, irmãos. Quarto, a conexão com o corpo de Cristo. Qual a conexão disso com o corpo de Cristo? O que isso tem a ver com o corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Vocês agora são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim como o corpo de Cristo. Eu já terminei de ler o versículo, tá bom? Não é continuidade não. Fui muito rápido aqui, né? Assim como o corpo humano necessita de cada parte para funcionar de maneira eficaz, a comunidade cristã é chamada a agir coletivamente. Se nós negligenciamos a renovação espiritual individual e coletiva, nós corremos o risco de nos tornarmos como sal insípido. Nós perdemos a nossa capacidade de influenciar e preservar. Ou seja, a necessidade de renovação espiritual, ela é individual, mas ela é coletiva. E aí eu trago de volta aquilo que eu disse em ocasiões anteriores. Você está no corpo de Cristo, então você precisa se envolver, se comprometer, se entregar totalmente. Você precisa participar dos cultos, das orações. Por quê? Edificação da sua vida, edificação do corpo e testemunho para o mundo perdido. Utilidade do Evangelho para os perdidos. Quinto, a amplitude do chamado cristão no corpo de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A chamada ao discipulado, meus irmãos, ela vai muito além das experiências individuais. É por isso que existe a igreja. E não existe pessoas que dizem cristãs fora da igreja. A analogia do sal vai destacar a vitalidade coletiva da comunidade cristã, que tem como objetivo cumprir a missão de Cristo na terra. A responsabilidade que cada um de nós temos, uns com os outros e com o Evangelho de Jesus Cristo, de carregar os fardos uns dos outros, como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Ela reforça o quê? Reforça a importância de agir em conjunto, em comunhão, para preservarmos e influenciarmos o mundo de maneira positiva. Então, quando você se preocupa com a vida espiritual do seu irmão, no sentido de ajudá-lo, de aconselhá-lo, e se for o caso, chamar a atenção dele com amor, e com sabedoria, e com mansidão. E se você não consegue exercer mansidão, amor e sabedoria, pelo menos você ora e intercede em favor da vida dele. É você entendendo que o testemunho do irmão e o seu testemunho em conjunto com o corpo preserva e faz sentido e dá valor ao Evangelho e à importância do Evangelho na sociedade. Sexto e último aspecto que nós analisamos no texto de hoje.
a renovação espiritual contínua no corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, usando a NVI, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A advertência sobre a insipidez serve como um lembrete constante da necessidade de renovação espiritual. Paulo incentiva a constante transformação. Ele indica que a renovação da mente ela é crucial para manter a renovação, para manter a eficácia da manifestação do reino de Deus neste mundo. Nós, como cristãos, não podemos nos amoldar ou tomar a forma deste mundo, porque deixamos de ter utilidade quando assim fazemos. Já chega de tanta insipidez neste mundo. Precisamos de pessoas que fazem a diferença. Pessoas que realmente dão testemunho do Evangelho da verdade. A analogia do sal, ou o exemplo do sal, ela ressoa como um apelo para que nós, como cristãos, permanecemos ativos, influentes e fiéis na nossa vocação divina, diante dos desafios deste mundo. E isso é tanto individualmente como coletivamente. Ou seja, isso é comigo, individualmente, e isso também é com todos os irmãos, para que nós possamos ter relevância neste mundo. Nós precisamos manter a integridade da nossa fé. Nós precisamos ser zelosos e fervorosos. Nós devemos buscar sempre nos renovar ou buscar a plenitude do Espírito Santo, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Uma igreja comprometida, onde cada membro desempenha o seu papel vital na preservação da mensagem de Cristo e na influência do Evangelho no mundo. E isso é possível por meio da renovação espiritual constante e do compartilhamento dos fardos uns dos outros. Devemos buscar a plenitude do Espírito, para que de maneira natural, ou sobrenatural no caso, porque somente pelo poder do Espírito Santo, possamos produzir frutos e ter utilidade neste mundo, como representantes do reino de Deus e como discípulos de Jesus Cristo. E aí, para concluir, o que Jesus fez foi advertir sobre o perigo da insipidez. E ele usou a imagem impactante do sal, e também Paulo falou sobre a importância do zelo e do fervor, falou sobre a necessidade de renovar no espírito do vosso entendimento. A advertência de Jesus sobre a inutilidade do sal insípido nos lembra da importância de uma fé ativa, ou seja, uma fé que dê resultados práticos. O apóstolo Paulo diz que nós somos feituras do Senhor para darmos frutos, produzir boas obras.
Ele preparou elas para que nós andássemos nelas. Uma fé que não tem resultado efetivo não é uma fé bíblica. Nós devemos ser unidos, meus irmãos, e influenciar como igreja este mundo perdido. Nós precisamos fazer a diferença, ou senão, nós não temos utilidade no reino de Deus. Um cristão que não tem utilidade no reino de Deus, ainda não é cristão. Ele está brincando de igreja, ele está brincando de ser discípulo. Mas se ele não dá testemunho da verdade, se ele não faz a diferença, se ele é um sal insípido, ele não é cristão. Nós precisamos realmente ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, nós temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguir a Jesus, colocá-lo acima de tudo na nossa vida. Em consequência de colocar Ele acima de tudo na nossa vida, nós seremos bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons empregados e, acima de tudo, cristãos que dão testemunho do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós entendemos que ser cristão é um desafio muito grande, que exige muito. E nós, limitados que somos, necessitamos da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, transformando os nossos corações, transformando o nosso coração e santificando a nossa vida. Nós te pedimos que nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém.